A garota que acidentalmente transmigrou nunca imaginou que simplesmente encontrar um menino na floresta não só lhe concederia uma vida de luxo e conforto, mas também lhe renderia um duque charmoso como marido. Há alguns dias, a garota acordou e se viu completamente transformada, tendo se tornado Ellie, uma personagem secundária de um romance que ela havia lido. O livro continha muito pouca descrição sobre essa personagem, e embora ela não soubesse que tipo de papel era, ter a chance de começar uma nova vida parecia bastante agradável. Ela passeava tranquilamente pela floresta. Ser uma personagem de apoio sem nome era muito mais fácil do que ser a protagonista ou a antagonista. Virando-se, ela viu um garotinho sendo perseguido por um lobo. Instintivamente ela correu para protegê-lo. Inesperadamente, com apenas um chute casual, o lobo feroz desabou no chão. Mas no momento em que ela se virou, ela ficou completamente atordoada. Este garotinho atrás dela era exatamente igual ao seu irmão falecido. Com alegria e excitação, ela perguntou se ele era Rim. Eu não sou a pessoa que você procura. Eu sou Kelly, da família do Duque. Isso deixou Ellie ainda mais perplexa. Enquanto o conteúdo do romance se tornava mais claro em sua mente, esta criança era precisamente o principal antagonista da história original. Após a morte de seu irmão em sua vida anterior, ela havia descoberto acidentalmente este romance online. Foi porque o personagem vilão na capa tinha uma semelhança tão impressionante com seu irmão, que ela ficou completamente obcecada com este livro. E agora, esta criança, que se parecia tanto com seu irmão, estava bem diante dela, até a voz dele era idêntica. Seu rostinho enrugado com uma carranca, enquanto ele murmurava que, se não estivesse ferido, já teria usado magia para eliminar uma mera besta mágica como aquela. Só então, Ellie notou que o dedo de Kelly estava sangrando. Ela imediatamente enfaixou a ferida dele e se preparou para levá-lo à sua pequena cabana. Vendo que ele não a seguia há muito tempo, ela olhou para trás, apenas para descobrir que o pé de Kelly também estava ferido. Ela não conseguiu mais se conter e o repreendeu por não ter mencionado isso antes, já que um pé tão machucado não conseguiria andar. Mas o rostinho de Kelly visivelmente se entristeceu. Ellie começou a refletir se havia sido muito dura. Embora Callie fosse o filho legítimo da família do Duque, todos os criados não gostavam dele. Suas exigências para Callie eram excepcionalmente rigorosas. Não havia sequer uma explicação específica na trama para o porquê de o desprezarem. O Kelly atual era claramente ainda apenas uma criança de poucos anos. Ellie não pôde deixar de pensar em seu irmão. Ela então se agachou e carregou Kelly nas costas. Depois de chegar à cabana, ela enfaixou suas feridas adequadamente e preparou especialmente uma xícara de chocolate quente para Kelly, enquanto ela mesma bebia água pura sem nada. Olhando para o menino sorvendo cuidadosamente o chocolate quente à sua frente, era difícil imaginar que ele se tornaria um grande vilão no futuro. Para a segurança futura, seria melhor mandá-lo de volta o mais rápido possível. Enquanto contemplava isso, ela de repente ouviu um som de ronco. Ao saber que Kelly estava com fome por um dia inteiro, ainda assim, o pequeno ainda afirmava que não estava com fome porque ela não janta. Se ele ganhasse peso, pareceria impróprio em ocasiões formais. Então ele parou de jantar a partir do mês passado. Ellie simplesmente não conseguia entender como alguém poderia deixar uma criança, ainda em seus anos de desenvolvimento, passar fome. Não é à toa que ele parecia particularmente leve quando ela o carregou mais cedo. Ela estava determinada a preparar uma boa refeição para a criança. Momentos depois, a mesa de jantar estava cheia de pratos de batata. Ela originalmente queria preparar carne e peixe, mas infelizmente a casa só tinha batatas. Kelly olhou para a mesa cheia de comida, mas ainda hesitou, mesmo após 20 minutos de encorajamento. Não houve progresso. O que diabos a professora de etiqueta estava dizendo a esta criança depois de um longo tempo? Kelly finalmente pegou uma pequena colherada com sua colher. Inesperadamente, o sabor era muito bom. Ellie rapidamente adicionou outro pedaço de batata para ele. Callie timidamente disse que o sabor era maravilhoso, assim como o que vem à mente quando chove. Isso deixou Ellie ainda mais determinada a fazer Kelly comer bem. No dia seguinte, Callie acordou com a luz do sol,
percebendo de repente que havia dormido demais, o que atrasaria muitos assuntos importantes. Olhando pela janela, ele de repente se lembrou que ainda estava na pequena cabana de Ellie. Fazia muito tempo que ele não dormia tão bem. Nesse momento, Ellie coincidentemente retornou. Teremos carne para o almoço hoje. Callie olhou para a garota ocupada. Embora ele não soubesse qual era a identidade dela, apenas sua habilidade de matar um lobo com um único chute, além de seu conhecimento em artes de cura, claramente mostrava que ela não era uma pessoa comum. Não só isso, sua culinária também era deliciosa. Ellie notou que Kelly a estava observando e perguntou se havia algo errado. O pequeno percebeu que não havia dito nada. Então, naturalmente, não seria apropriado fazer muitas perguntas. Ele só pôde mudar de assunto. A partir de amanhã, preciso acordar cedo. Não posso dormir demais. Ellie perguntou, por que ele não podia? Não há nada para fazer de manhã, de qualquer forma. Além disso, qual o problema de crianças dormirem até mais tarde? Esta é a minha casa, não a residência do Duque. Agora você é apenas Kelly. Então, aqui você pode comer quando quiser comer, dormir quando quiser dormir, e brincar à vontade. Callie estava completamente cativado. Ellie não era apenas incrível, mas também gentil. Se ele pudesse ser apenas Kelly, ele sempre foi ensinado pela professora de etiqueta a agir como um adulto e, embora relutante, ele tinha que fazer isso pelo bem da família, mesmo sabendo que seguir as palavras de Ellie definitivamente não funcionaria. Ouvir tais palavras ainda o deixava extremamente feliz. Depois do jantar, os dois conversaram casualmente. Callie planejava ser honesto sobre sua situação e também expressou o desejo de saber mais sobre Ellie. Ellie podia ver que o pequeno queria se aproximar dela. Ela deveria ter recusado, mas quando as palavras chegaram aos seus lábios, elas se tornaram "por favor, me conte". Ela realmente não conseguia recusar os olhos brilhantes e expectantes de Kelly. Apenas ouvir a história dele deveria ser inofensivo. Com certeza, o que Kelly queria falar era a história de seu irmão na obra original. Wick foi adotado aos 10 anos e conseguia controlar perfeitamente a magia aos 13. Não havia muito mais escrito sobre ele. Inesperadamente, ela também aprendeu com Kelly que Rick estava sob uma maldição. Este também foi o catalisador para Kelly se tornar o vilão do livro. Callie continuou narrando. Esse tipo de maldição só poderia ser levantado ao entrar no Santuário do Conhecimento. Apenas o Duque e a família podiam entrar naquele lugar, mas o irmão recusou-se a herdar a posição de Duque. No entanto, ainda tenho muitas deficiências. Não sei se conseguirei herdá-lo com sucesso. Ellie de repente sentiu-se triste ao ouvir isso. Tendo lido o romance, ela sabia que Rick se deterioraria rapidamente e morreria no dia em que Kelly se tornasse Duque. Depois, ao saber que a pessoa que lançou a maldição havia sido capturada pela família real, quando Kelly correu para lá em pânico, essa pessoa já estava morta na cela da prisão. Assim, para destruir a família real, Callie fez um contrato com o grande demônio. Ellie sabia que talvez não conseguisse mudar o destino de Kelly, mas ainda queria consolar esta criança lamentável. Assim mesmo, Callie passou uma semana abençoada na pequena cabana. A relação entre os dois cresceu cada vez mais. Callie também mudou de sua anterior contenção para se tornar animado, finalmente mostrando alguma semelhança com uma criança. Mas depois de tanto tempo ter passado, a família de Kelly ainda não tinha vindo procurá-lo. Neste momento, dentro da residência do Duque, Rick estava preocupado com o paradeiro de Kelly. O ajudante ansiosamente aconselhou Rick a não usar mais magia anômala. A família real já havia emitido múltiplos avisos, mas eu disse claramente que, para parar esta nevasca, Callie deve ser encontrado. O desaparecimento de Kelly havia causado um golpe severo em Rick. Uma semana havia passado sem nenhuma notícia. Estou dizendo isso pela última vez. Tragam Kelly de volta rapidamente antes que isso aconteça. Não me importo se os retentores congelem até a morte. Rick estava extremamente preocupado com a segurança de seu irmão. Neste momento, Callie estava vivendo muito feliz sob os cuidados de Ellie. Ele havia se recuperado muito bem. Em apenas mais alguns dias, ele estaria completamente curado. Ao ouvir isso, Kelly sentiu-se desanimado. Assim que a ferida estivesse completamente curada e ele pudesse usar magia novamente,
ele teria que retornar à residência do Duque, embora estivesse muito relutante em deixar esta vida, somente entrando no Santuário do Conhecimento. Ele poderia ajudar seu irmão. Ele havia acidentalmente ouvido notícias sobre seu irmão se casando, porque ele abriu mão dos direitos de herança. Ele só poderia expressar lealdade à família através do casamento agora. Ele não podia fazer nada por algum motivo. Uma imagem de Ellie e seu irmão juntos apareceu de repente em sua mente. Talvez Ellie pudesse ajudar seu irmão, então o irmão poderia entrar no Santuário do Conhecimento. Talvez Ellie pudesse até ficar na residência do Duque e viverem juntos. Kelly percebeu que seus pensamentos eram muito egoístas, mas ele realmente não conseguia se separar de Ellie. Com tais sentimentos, ele caiu em um sono profundo. Ele não foi acordado até amanhã por Ellie. Pensando em ter que partir em breve, Callie não conseguia se animar de jeito nenhum. Ellie também notou que Callie estava nesse estado o dia todo. Ela estava muito preocupada em seu coração, mas ainda se forçou a não ceder. Hoje teremos sopa de peixe e batata no almoço. Você poderia me ajudar a ir lá fora e colher alguns limões? Depois, Kelly saiu com passos pesados. Ele pensou que sair para tomar um pouco de ar fresco poderia ajudar. Ela não esperava que uma pessoa de repente aparecesse no quarto. Ellie pensou que era uma pessoa má e instintivamente jogou uma frigideira, enquanto gritava para Kelly vir rapidamente. No segundo seguinte, ela ouviu Kelly chamar o irmão de Callie. Esse seria Rick. Ela realmente havia acertado o Rick com uma frigideira. Um momento depois, o Rick inconsciente foi levado para a cama. Inesperadamente, mesmo neste momento, Kelly continuou a defender Ellie e disse, bastante infeliz, não esperava que chegassem tão rápido. Ellie ficou momentaneamente atordoada. Parecia que ele amava o irmão, mas não muito. Assim que ela estava prestes a ajudar Rick a afrouxar as algemas, para respirar melhor, seu pulso foi agarrado. Por que você sequestrou Kelly? Qual é o seu propósito agora? Ellie ficou completamente perplexa. Não. Parece que você tem algum mal-entendido. Vou buscar Kelly para explicar. Ela havia dado apenas alguns passos. Quando Rick lançou magia de gravidade sobre ela, para onde você está tentando escapar? Sua expressão dominadora não durou nem um segundo, quando Kelly, que acabara de entrar, jogou uma toalha na cabeça dele. Você não tem permissão para intimidar Ellie. Libere a magia imediatamente e peça desculpas. Se não fosse por Ellie, eu teria sido comido por lobos há muito tempo. Estou realmente desapontado com o irmão assim. Ele então ignorou o irmão e mostrou preocupação por Ellie. Em vez disso, mas seu irmão questionou por que Kylie podia claramente usar magia, mas não voltou para casa. Ellie também estava intrigada. Ontem, quando ela olhou para a ferida, ainda não havia cicatrizado. Kylie já podia usar magia. Ela imediatamente se virou para olhar e viu a aparência lamentável de Kelly, com lágrimas nos olhos, porque eu queria ficar ao lado de Ellie um pouco mais. Me desculpe, Ellie. Eu menti para você originalmente. Estar ferido significa que você não pode usar magia. Estranhamente, eu consegui usá-la. Ellie olhou para o Kylie lamentável e não pôde evitar mais abraçá-lo. Você não precisa se desculpar. Como eu poderia ficar zangada? Inesperadamente, Kylie realmente chorou na obra original. Ele nunca chorou nenhuma vez. Então, se possível, você poderia vir comigo para a residência do Duque e se casar com meu irmão, já que está lá. Essa declaração pegou Ellie e Rick de surpresa. Um momento depois, o pequeno já havia adormecido. Ellie já estava exausta. Muitas coisas aconteceram em apenas meia hora. Virando a cabeça, ela viu músculos brilhantes novamente. Nossos nobres também tiram tudo, só porque ficaram um pouco molhados. Por um momento, ela não sabia para onde olhar, e aquele certo alguém permaneceu alheio, ainda bebendo água contente, para escapar da suspeita de ser uma pervertida. Ellie entregou um manto a Rick. Ela parece impassível por fora, mas ainda é uma pessoa gentil. Você sabe por que Kylie mencionou casamento? Rick explicou que para entrar no Santuário do Conhecimento, é preciso ser o chefe da família ou expressar lealdade à família. Sem linhagem herdada, ele só poderia entrar através do casamento. Só então, ela entendeu por que Kylie fez tal pedido.
Mas por que Rick não quer se tornar duque? Rick explicou que Kelly foi sequestrado logo após o nascimento. Seus pais o procuraram por 4 anos antes de encontrá-lo em um orfanato dilapidado. Isso também lembrou Ellie do incidente do assassinato. Na obra original, os órfãos foram assassinados a caminho de volta para a residência do duque. No final, apenas Kelly sobreviveu. Depois disso, todos os criados estavam insatisfeitos com Callie. Sob tais circunstâncias, ele só poderia desistir da posição de duque. Kelly tinha que se tornar duque, mesmo que fosse para se proteger. Só se tornando forte ele mesmo, poderia ignorar o que os outros pensavam. Rick estava protegendo seu irmão à sua maneira desajeitada. Neste momento, Ellie continuava tentando se convencer a não ceder. Mesmo que ela se casasse com Rick, não haveria como encontrar um método para levantar a maldição. Só encontrando a fada que lançou o feitiço e fazendo-a removê-lo pessoalmente funcionaria. Agora o único método era capturá-la antes que a família real encontrasse a fada. No entanto, como ela havia transmigrado há muito tempo, ela não conseguia se lembrar do nome da fada. Por um momento, ela só se lembrou que tinha cabelo rosa e raras pupilas rosa. De repente, percebendo, não era isso que a descrevia. Quando Kelly acordou, ele soube da notícia de que Ellie se casaria com seu irmão. Rick pensou na expressão de Ellie agora e sentiu-se apreensivo. Ela de repente se ajoelhou no chão e pensou por um longo tempo. Quando ela olhou para cima novamente, era: "Por favor, case-se comigo." A súbita proposta fez Rick sentir pânico. Ele mesma também estava muito perturbada. Ela não esperava que ela mesma fosse a culpada por todo esse assunto. Só ela poderia eliminar as coisas ruins que aconteceriam. Mas agora, ela não conseguia se lembrar de nada sobre a anfitriã original. Se Kelly descobrisse mais tarde, seria desastroso. Só casando-se com Rick primeiro, ela poderia temporariamente manter isso em segredo. Depois de encontrar uma maneira de levantar a maldição, ela poderia então fugir. Ellie, que não havia recuperado suas memórias, não podia fazer nada agora. Quem diria que saber que era apenas um casamento por contrato deixou Kelly ainda mais feliz. Mesmo que Ellie se divorcie do irmão mais tarde, ela não terá que voltar para a pequena cabana. Ela pode morar na residência do Duque comigo, de agora em diante. Dessa forma, posso me tornar o guardião de Ellie. Ellie ficou muito chocada com a declaração de Kelly. O garotinho à sua frente parecia uma pessoa completamente diferente. Neste momento, Rick expressou sua oposição. Os criados não concordarão facilmente, e os pensamentos de Ellie também são importantes. Callie imediatamente retrucou que Ellie também disse que ela mais gostava de morar comigo. Então ele ficou desanimado novamente. Ellie não parece ter dito tais coisas. Diante de um Callie assim, o coração de Ellie estava muito dividido. Por um lado, ela esperava que ele encontrasse a felicidade, mas ela mesma era a verdadeira culpada por tudo. Se eles soubessem desse fato, como poderiam ainda viver felizes juntos? Não importa o que, isso era um engano para Callie. Assim mesmo, Ellie seguiu os dois para a residência do Duque. Este lugar ainda era um mundo de gelo e neve. Devido à magia anômala, ao entrar na residência, o esplendor magnífico deixou Ellie perplexa. Ela não esperava que estava prestes a se casar com um homem à sua frente. A próxima primeira ordem do dia era convocar uma reunião de criados. Surpreendentemente, o pequeno realmente pediu para participar. Agora ele tinha alguém que queria proteger. Ele não podia continuar fugindo. Pelo menos ele tinha que garantir a segurança de Ellie na residência do Duque. Ao ouvir isso, Ellie ficou muito emocionada. Rick também ficou bastante surpreso. Ele não esperava que essa mulher desse a Callie tanta coragem. Então os dois foram juntos. Neste momento, a criada pessoal de Ellie também veio cumprimentá-la. Ela só podia esperar que Kelly ficasse bem ali. A reunião dos retentores já havia começado. O plano de Rick de se casar com uma plebeia como sua esposa encontrou forte oposição dos retentores, especialmente do Marquês de Babilônia. Rick também deixou claro que a convocação da reunião não era para discussão ou consulta, mas para notificá-lo sobre o assunto. Os outros retentores, ao ouvir isso, não ousaram falar mais, temendo que Rick pudesse fazer outra loucura.
Eles secretamente pensaram que poderiam encontrar uma oportunidade para se livrar de Ellie mais tarde. Mas o Marquês de Babilônia discordou veementemente. Isso destruiria completamente o plano dele. Como tio de ambos, ele vinha orquestrando as coisas nos bastidores, espalhando rumores de que a maldição de Rick era contagiosa e encorajando os retentores a isolar Kelly, tudo para que Rick se tornasse duque e então casasse sua filha com ele, assim, ganhando controle sobre a residência do duque. Mas ele não esperava o súbito aparecimento de Ellie para arruinar seus planos. Se Rick realmente entrasse no Santuário do Conhecimento, ele descobriria o que ele vinha fazendo nos bastidores. O que era ainda mais inesperado era que Rick realmente queria que sua filha desse aulas de etiqueta a Ellie. Ele praguejou com raiva sobre fazer sua filha ensinar uma plebeia humilde. Kelly imediatamente questionou o Marquês sobre a quem ele estava se referindo. O Marquês não esperava que Callie, que geralmente era silencioso, não só compareceria à reunião hoje, mas também exalaria uma sensação tão poderosa de opressão. Parecia que ele se importava profundamente com aquela mulher. A situação atual era muito desfavorável. Ele só poderia encontrar uma oportunidade mais tarde para afastar Ellie. Do outro lado, Ellie, que havia retornado ao seu quarto, não só se maravilhava com a maciez da cama, mas também ficava chocada com sua própria beleza. De fato, tratamentos caros de cuidados com a pele faziam toda a diferença. Até o café da manhã na residência do Duque era extremamente luxuoso. Após a refeição, a criada, animada, quis vestir Ellie. Assim, Ellie apareceu diante de Rick, com uma aparência absolutamente deslumbrante. Seu olhar ao vê-la assim era obviamente um tanto diferente. Ellie também notou que Rick parecia ter ficado momentaneamente atordoado. Agora mesmo, o ajudante, vendo Ellie também na sala, aproximou-se para cumprimentá-la inesperadamente. Antes que pudesse dizer duas frases, ele foi bloqueado pelo Duque no meio. O ajudante ficou tão assustado que saiu rapidamente depois. Rick lançou uma barreira na sala. Ellie havia contado a todos anteriormente sobre sua amnésia, e Kelly acreditou imediatamente. Ela só não sabia se Rick havia acreditado completamente. Hoje eles também iriam oficialmente assinar o contrato de casamento. Ellie viu os inúmeros zeros após o pagamento do contrato e gritou em descrença. Havia na verdade 3 bilhões. Com esse dinheiro em sua vida anterior, ela poderia ter comprado uma casa. Este contrato parecia extremamente lucrativo. Não importa como você olhasse, isso não é apenas o pagamento do contrato, é também uma compensação por restringir sua liberdade pessoal. Durante o período do contrato, você deve me acompanhar ou a Kelly. Isso significa que você não pode sair sem a presença de ambos. E durante os seus dias na residência do Duque, você também estará sob constante vigilância. Ellie aceitou prontamente essa condição. A liberdade pessoal não era nada comparada a 3 bilhões. Além disso, em sua vida anterior, ela sempre viveu sob vigilância e já estava acostumada a isso. Mas, mesmo após o divórcio, ela ainda não conseguia se despedir de Callie. Então ela queria adicionar uma cláusula de que, mesmo após um futuro casamento, ela poderia visitar Callie regularmente na residência do Duque. Rick não esperava que Ellie fizesse tal pedido. Ele concordou em perguntar a opinião de Kelly. Após terminarem a discussão, Ellie, ao sair da sala, de repente se arrependeu racionalmente. Ela queria ficar longe da residência do Duque, mas emocionalmente não conseguia suportar deixar Kelly visitar ocasionalmente no futuro. Deve ser bom, não é, Rick? Dentro da sala, Rick também não esperava que Ellie concordasse tão facilmente com os termos. Nesse momento, o ajudante apareceu de repente novamente, dizendo animadamente que a senhorita Ellie era linda demais, especialmente aqueles olhos de joia que só fadas teriam. Rick também especulou que Ellie poderia ser uma fada de sangue puro. Aqui, o ajudante ainda estava elogiando a beleza de Ellie. No segundo seguinte, ele viu o olhar sinistro de seu mestre. Ele imediatamente conteve seu sorriso pervertido. Era apenas porque a senhorita
Ellie poderia quebrar a maldição que ele se importava tanto. Ele teria que ser mais cuidadoso no futuro, para viver mais. Embora Rick achasse as expressões exageradas do ajudante desagradáveis, ele teve que admitir que Ellie era realmente deslumbrante. Quando arrumada, ela era de uma beleza de tirar o fôlego. Havia também sua expressão fofa, quando ela não conseguia evitar chorar ao ver o dinheiro. Rick se viu sorrindo involuntariamente. Enquanto ele pensava nisso, o ajudante imediatamente notou: "Meu Deus, você acabou de sorrir. Há quanto tempo não o vejo sorrir?" Antes que ele pudesse ficar feliz por muito tempo, ele foi mandado embora por Rick para lidar com documentos. Após assinar o contrato, tudo o que restava era preparar-se para o casamento, mas ele não sabia se era sua imaginação. O olfato perdido devido à maldição parecia ser capaz de detectar fragrâncias. Agora, no dia seguinte, Rick contou a Kelly sobre a condição de Ellie. O pequeno concordou sem hesitação. À tarde, ele marcou um encontro com Ellie para visitar a residência do Duque. Agora ela só precisava recuperar as memórias da anfitriã original. A caminho do encontro, ela de repente viu um grupo de criadas cochichando. Ellie imediatamente aguçou os ouvidos para escutar. Hoje, o jovem Duque e o Lord Rick almoçaram juntos. A atmosfera ainda era sufocante. Por que eles sempre se dão tão estranhamente? Essa observação despertou a curiosidade de Ellie. Na obra original, o relacionamento deles era muito bom. Por que seria como as criadas descreveram? Algo deve ter acontecido entre eles. Antes que ela pudesse pensar nisso, Callie estava acenando à distância. Deve ter sido difícil para você vir andando, já que não está familiarizada com o lugar. Então os dois começaram seu passeio pós-refeição. O pequeno serviu como o pequeno cavaleiro guardião de Ellie. Foi só à noite que os dois se sentaram exaustos em um banco. Com certeza poder estar com Ellie, mesmo na residência do Duque, o deixava extremamente feliz. As próximas palavras de Kelly fizeram Ellie sentir ainda mais que algo estava errado esta manhã. Conheci minha professora de etiqueta. Ao saber que teríamos aulas juntos, fiquei um tanto inquieto. Tenho medo de deixar você ver meu lado desajeitado, mas vou prestar mais atenção na aula. E não vou decepcioná-la. Ellie ficou chocada ao ouvir isso. Espere, Callie. Por que eu ficaria decepcionada com seu lado desajeitado? Se eu não me sair bem, você será desprezado. Não é natural, ela disse claramente. Então, se eu não me sair bem, você também ficará decepcionada. Ouvindo o que Kelly disse e vendo sua expressão, Ellie percebeu que Kelly acreditava completamente no que a professora de etiqueta disse, como se fosse natural. Todas essas coisas, a professora de etiqueta te disse esta manhã. Ellie, o que há de errado? Você parece zangada. Nesse momento, Ellie se lembrou de algo e puxou a mão de Callie. Estava coberta de marcas de golpes de galhos. Tivemos isso quando nos conhecemos. Você está usando luvas para esconder essas cicatrizes. Ou alguém te ameaçou para fazer isso? Quem diria que o pequeno rapidamente negaria e culparia tudo a si mesmo? É porque sou muito incompetente que recebo punição. A razão pela qual tenho que cobri-las é porque ela disse que outros, ao verem as cicatrizes em minhas mãos, ficariam decepcionados comigo. A professora de etiqueta não é má. É tudo porque sou muito incompetente. Ellie percebeu que isso era a lavagem cerebral da professora de etiqueta em Callie. De acordo com a obra original, a professora de etiqueta deveria ser Gerald. O pai dela queria que ela se casasse com Rick, mas, no final, o plano falhou. No entanto, tê-los casando quando a maldição de Rick estava piorando. Tais intenções eram muito óbvias. Você já mencionou os assuntos da professora de etiqueta ao seu irmão? Não. Tenho medo que o irmão ficasse decepcionado. Se soubesse, a professora de etiqueta também disse que as marcas de golpes nas minhas palmas era melhor não mostrar ao irmão. Além disso, ela disse que eu era incompetente, então o irmão não gosta de mim. Então preciso prestar ainda mais atenção nas aulas. Ouvindo isso, ele finalmente entendeu por que havia distância entre os dois irmãos. Os criados ao redor sempre ostracizaram Kelly, enquanto a professora de etiqueta fingia se importar, mas secretamente o manipulava. Kelly acreditou em suas palavras e manteve distância de seu irmão Rick. Rick, pensando erroneamente que Kelly não gostava dele, também manteve distância.
Um irmão que deu a própria vida por Kelly, como ele não poderia amar seu próprio irmão, Kelly? Isso não é uma política educacional normal. Você receber punição e pensar que tudo é sua própria culpa está errado. Você não precisa se atormentar por causa do que ela diz. Mas Kelly acreditava que a professora de etiqueta foi cuidadosamente selecionada pela família do Duque através de múltiplas triagens. Mas como você se sentiu quando a professora de etiqueta disse essas coisas? Eu me sentiria muito triste e me perguntaria se o que ela disse estava certo. Eu queria perguntar ao irmão, mas tinha medo que ele não gostasse de mim. Esses pensamentos continuavam girando em minha cabeça e não iam embora. Mas não quero mais ser desprezado, então só pude acreditar nela. Eu realmente não sei em quem confiar agora. Ellie olhou para o pequeno e lamentável. Acredite mais em si mesmo, tudo ficará bem. Depois de levar Kelly de volta ao seu quarto, Ellie ficou mais zangada quanto mais pensava nisso. Ela realmente queria afastar todos aqueles criados que estavam usando Kelly naquele momento. Rick se aproximou. Você estava passeando com Kelly agora? Por causa da situação lamentável do pequeno, Ellie mostrou diretamente a Rick um rosto descontente. Ao ouvir sua pergunta, ela exibiu uma expressão infeliz. Isso deixou Rick atordoado. Então ela se afastou. Como um irmão, você deveria cuidar bem do seu irmão mais novo. No entanto, o mais importante agora era se preparar bem para a aula de etiqueta de amanhã. Primeiro, era encontrar uma maneira de dispensar a professora de etiqueta, mas os criados definitivamente resistiriam. Ela tinha que resgatar o pequeno antes de deixar a residência do Duque. No dia seguinte, Ellie ainda não tinha pensado em nenhum método adequado. A chave era que Kelly não a deixaria falar sobre este assunto, então havia apenas uma maneira de dispensar a professora de etiqueta. E essa era usar Rick primeiro. Pegá-la em flagrante durante a aula e denunciá-la. Segundo, fazer Rick duvidar das habilidades da professora de etiqueta. Assim ela poderia resgatar o pequeno com sucesso. Embora fosse um método desajeitado, era a única opção por enquanto. Outros protagonistas de mangá resolveriam dificuldades com galhardia, mas ela não sabia de nada. Ela não podia simplesmente ir lá e lutar fisicamente com a professora de etiqueta. Enquanto pensava, Kelly se aproximou da direção oposta. Ele parecia estar com um bom humor e estava ansioso para que os três jantassem juntos. Ele tocou carinhosamente a cabecinha de Kelly. Comigo aqui, ela não deveria tratar Kelly com descaso. Falando nisso, a professora de etiqueta chegou, contrariando as expectativas. Ela veio e os cumprimentou calorosamente e educadamente. Ela até elogiou a voz de Ellie, é muito agradável. Você consegue andar naturalmente por este quarto agora. O corpo de Ellie ficou muito rígido. Ao entrar subitamente no modo de aula, inesperadamente, ela recebeu grandes elogios da professora de etiqueta. Isso deixou Ellie ainda mais confusa. Andar assim também conta como bonito. Ela deve estar tramando algo em sua mente. Como resultado, a próxima aula foi a mesma. A aula seguinte também terminou com os elogios da professora de etiqueta. Ellie realmente não conseguia entender por que ela estava agindo assim, até que a professora de etiqueta mudou subitamente sua expressão. Você também sabe que ensinei muitos nobres. As áreas que apontei anteriormente, você não melhorou em nada em comparação com os outros. Sua taxa de absorção é muito lenta. Receio que Lord Rick ficará desapontado a este ritmo. Você deveria se concentrar mais. Você deve ser digna de Lord Rick no casamento. Então você deve confiar no que eu digo. Isso é tudo para o seu bem. Então a professora de etiqueta conduziu uma lavagem cerebral, com base na situação em seus olhos. Ellie era apenas uma plebeia. Ela relutantemente concordou em ensinar etiqueta a Ellie, apenas sob pressão parental, e confiantemente acreditava que já havia controlado completamente Kelly. Ela poderia imediatamente afastar uma mera plebeia. Depois de saber as intenções da professora de etiqueta, Ellie também fingiu concordar. Assim como a professora disse, eu tenho muitas falhas. Então eu disse a Rick, você é um nobre e eu sou uma plebeia. Não tenho como ficar ao seu lado. Quem diria que ele disse? Seu status e habilidades não são importantes. As opiniões dos outros não importam.
Porque eu amo você como pessoa, Ellie. Depois disso, eu frequentemente pensava no que Rick havia dito. Seja habilidade ou status. Diante do amor, eles são insignificantes. Rick não ficará desapontado comigo. A professora de etiqueta realmente não esperava esse tipo de desenvolvimento em suas expectativas. Ellie deveria ter ficado magoada e desanimada. Neste momento, Ellie estava secretamente satisfeita, algo como um espinho em seu olho. Você definitivamente quer se livrar de mim, rapidamente. Olhando para Kelly, lendo por perto, Ellie queria encerrar a prática de hoje mais cedo. Inesperadamente, a professora de etiqueta não a deixaria em paz. Vamos aprofundar um pouco isso agora. Falando, ela mandou alguém trazer saltos altos. Senhorita Ellie, por favor, calce estes sapatos e tente andar. Depois que Ellie os calçou, sentiu-se instável. Afinal, ela nunca havia usado sapatos tão altos em sua vida anterior. Muito bem, senhorita Ellie. Agora, tente andar por aí. Sem saber o que a professora de etiqueta estava tramando, Ellie só pôde começar a andar primeiro. Quem diria que no segundo seguinte ela cairia no chão? Ellie nunca esperou que a professora de etiqueta tivesse danificado os sapatos de antemão. Antes que Ellie pudesse questioná-la, a professora de etiqueta falou primeiro: eu não esperava que os sapatos que a criada preparou estivessem quebrados. Isso é realmente sério. Vou punir a criada que preparou os sapatos. Kelly, que estava estudando por perto, também notou a comoção e insistiu em parar a aula primeiro, para voltar ao quarto para tratar a ferida. Depois, o médico examinou e descobriu que era apenas uma torção, mas a expressão do pequeno era de muita auto-reprovação. Ellie o convidou para se sentar, mas ele recusou, dizendo que ainda tinha que assistir à aula. Depois de sair de casa, Kelly pareceu ter pensado em algo e se afastou com determinação. Depois que todos saíram, Ellie suspirou profundamente. Ela claramente queria ajudar Kelly, mas acabou fazendo-o se preocupar. Ela se perguntou se deveria contar a Rick sobre isso. Ela não conseguia entender por que a professora de etiqueta, que claramente tinha tudo, ainda cobiçava outras coisas. Eventualmente, ela ainda mandou a criada chamá-la. Assim que a professora de etiqueta chegou, ela perguntou cuidadosamente sobre o ferimento de Ellie e disse que havia escutado Ellie e não puniu a criada. Isso porque não foi feito pela criada. Agora somos só nós duas. Você ainda precisa continuar atuando. Não há necessidade de sorrir tão relutantemente ou dizer coisas contra sua vontade. Além disso, não deve haver orbes de gravação no quarto. Senhorita Ellie, não sei como você se infiltrou na residência do Duque, mas na residência do Duque, o poder da família do Marquês é muito forte. E você não é nada. Tudo que fiz ao jovem Duque foi também para o bem dele. Senhorita Ellie, você é quem está fingindo ser boa para o jovem Duque. Eu conheço o jovem Duque há muito tempo. Quem é você, que passou apenas uma semana juntos? Você entende o jovem Duque melhor do que eu. A pessoa em quem o jovem Duque mais confia sou eu. Então, é melhor você saber o seu lugar. Ellie sabia que não havia passado muito tempo com Kelly. O livro também descrevia muito pouco sobre a infância de Kelly. Ela não esperava que ele se tornasse Duque sob tais circunstâncias, mas Ellie não só não desistiu por causa das palavras da professora de etiqueta. Ela ficou ainda mais determinada a ficar do lado de Kelly. Então, em vez de responder às palavras dela, ela, de repente, começou a rir. Isso deixou a professora de etiqueta muito insatisfeita. Sua plebeia insignificante. Oh, minha professora, você costuma falar com essas palavras. Parece que você não aprendeu a falar corretamente na academia. Prestar atenção à própria conduta é o que um nobre deveria fazer, não é? A professora de etiqueta Gerald ficou completamente enfurecida e estendeu a mão para bater em Ellie. Quem diria que Ellie segurou a mão dela? Então você quer recorrer à violência quando não consegue vencer com palavras? Você mesma disse, por causa da minha chegada repentina, tudo começou a desviar do caminho. Continuarei a atrapalhar tudo o que você quiser fazer. A partir de agora, então, não pense mais em fazer truques. Kelly não será usado por alguém como você. Nesse momento, a porta foi subitamente aberta. Kelly entrou com Rick a passos largos. A professora de etiqueta
imediatamente fez uma expressão de quem estava sendo intimidada. A senhorita Ellie de repente me disse coisas muito duras. Quem diria que as coisas não se desenvolveram como ela esperava? Kelly a informou diretamente que estava demitida e que deveria deixar a residência do Duque imediatamente. Ellie também não esperava esse desenvolvimento. A professora de etiqueta imediatamente perguntou com raiva por que isso estava acontecendo tão de repente. É repentino. Ele tirou as luvas. Você deveria saber disso melhor. Não tenho nada a dizer. Por favor, saia imediatamente. A professora de etiqueta ficou completamente atordoada. Nesse momento, aos olhos dela, Callie havia sido perfeitamente doutrinado. Todos esses anos de trabalho árduo eram para fazer Kelly obedecer docilmente. Ela ainda não desistia e tentou apelar para Rick. O jovem Duque ainda é jovem e não entende o currículo. Eu o puni para fins educacionais. Lord Rick, você entendeu mal. Vamos conversar em particular. Você acha que isso constitui uma punição adequada? Isso é abuso. A senhorita Ellie está recebendo esse tipo de educação pela primeira vez. Deve ser difícil de entender. Assim que Ellie estava prestes a retrucar, Rick a puxou para seu abraço. Você fez tais coisas com a minha amada? Você acha que eu vou perdoá-la? Por favor, saia imediatamente. Vou discutir este assunto e transmiti-lo ao Marquês de Babilônia. A professora de etiqueta inesperadamente continuou a discutir. Teimosamente, você tem provas de que eu fiz isso. A lesão na mão do jovem mestre e os saltos altos da senhorita Ellie. Você não tem provas de que eu fui responsável por nada disso. No entanto, o que ela não percebeu foi que tudo havia sido gravado na esfera da memória. Inicialmente, Callie não havia reconhecido que havia algo errado com as ações da professora de etiqueta. Não foi até Ellie se machucar que ele começou a sentir que algo estava errado. Então ele reuniu coragem para contar ao irmão tudo. Vendo o que realmente aconteceu na esfera da memória, Rick ficou tão furioso que estava pronto para explodir. O pequeno rapidamente agarrou a mão do irmão. Eu estou realmente bem agora. Só então Rick conteve sua raiva. Como a família do Marquês de Babilônia serve como retentores de primeira classe, a casa do Grão-Duque, sua reputação tem um peso significativo. Portanto, você não deveria estar dando um exemplo para os cidadãos do território. Eu publicarei um aviso sobre este assunto dentro de 30 dias. Quanto a saber se você será expulsa da família, essa decisão será comunicada a você posteriormente. A professora de etiqueta sentiu um profundo ressentimento por dentro, colocando toda a culpa por esta situação diretamente nos ombros de Ellie. Depois que a professora de etiqueta foi levada, Ellie finalmente soltou um suspiro de alívio. A maneira como ela a encarou, com um tanto veneno no final, ainda estava vívida em sua memória. Rick imediatamente expressou sua gratidão a Ellie. Se não fosse por você, eu nunca saberia que Kelly estava sofrendo abuso todo esse tempo. Olhando para as mãos firmemente entrelaçadas, parecia que os dois conseguiram ter uma conversa adequada. Eu também preciso me desculpar pelo que acabou de acontecer. Eu deveria ter dito a eles que você é alguém com quem me importo profundamente, para que não ousassem incomodá-la tão facilmente. É porque eu falhei em lidar com as coisas adequadamente desde o início que esta situação ocorreu. Agora que não há mais um vilão no caminho de Kelly para se tornar Grão-Duque, você pode prosseguir com tranquilidade. Então Rick inexplicavelmente levantou uma mecha do cabelo de Ellie e cheirou-a. Perdoe minha grosseria, mas há algo que preciso confirmar. Você está usando perfume? Ellie respondeu com confusão que ela não estava vendo o comportamento de seu irmão. O pequeno reclamou que ele nem tinha tocado no cabelo de Ellie ainda e disse que queria sentir também. À medida que a data do casamento se aproxima, Rick deixa tudo para Ellie decidir. De acordo com o costume imperial, o jantar consiste em comidas preferidas pelo casal. Então ela quer perguntar a Rick sobre sua comida favorita. Mas ela não percebe que Rick, que há muito sofre sob a maldição, perdeu gradualmente seus 5 sentidos. Como adormecer, seus sentidos se tornaram opacos e agora seu olfato e paladar estão dormentes. Então apenas escolha o que você gosta de comer. Só então Ellie se lembra da maldição.
lançada por Ellie na história original, que faz com que os 5 sentidos sejam paralisados um por um, e então leva ao sono eterno, nunca acordando, não importa qual estímulo. Embora apenas o olfato e o paladar estejam perdidos agora, ainda é muito preocupante o que você quis dizer da última vez quando perguntou se eu estava usando perfume. Na verdade, eu também estou intrigado. Não sinto nada há muito tempo, mas consigo sentir uma fragrância vinda de você. Não, você acha isso estranho? Não consigo sentir o cheiro deste chá forte de jeito nenhum, mas consigo sentir claramente a fragrância em você. Ellie percebe que algo está errado. Esta manifestação é claramente devido à maldição que ela lançou. De repente, um raio atinge a janela, e então começa a chover forte. O pequeno corre apressadamente. Ellie, está chovendo lá fora, faça-me panquecas de batata. Ambas as pessoas conversando estão confusas. Acontece que Kelly acabou de terminar o dever de casa e estava entediado. Ele queria brincar com Ellie, mas lembrou que ela estava ocupada preparando-se para o casamento. Mas ele não comia a deliciosa comida de Ellie há muito tempo. Especialmente as panquecas de batata. Ele disse que só podiam ser comidas quando chovia. E agora não está chovendo, então ele se sente envergonhado de pedir. Rick imediatamente percebe o esquema de seu irmão. A chuva lá fora é, na verdade, magia do tempo, que Kelly está usando porque está chovendo lá fora. De repente sinto falta das panquecas de batata que você faz. Olhando para os grandes olhos brilhantes de Kelly, Ellie decide mostrar suas habilidades. O irmão deveria ver também. Você não tem tido muito apetite ultimamente? Só então, Ellie percebe que Rick não contou ao irmão sobre a perda do paladar. Logo depois que Ellie termina de fazer as panquecas de batata, Kelly as elogia efusivamente. Depois de comer, irmão, você também deveria experimentá-las rapidamente. Ellie sabe que Rick atualmente não tem paladar nem olfato, então ela usa a leitura labial para indicar que ele não precisa comer. Estou acostumada com isso. Está tudo bem. Este Rick lamentável faz Ellie odiar ainda mais o corpo original. Ela só espera recuperar rapidamente a memória e deixar Rick comer comida deliciosa. Quem teria pensado que Rick realmente conseguiria sentir o sabor das panquecas de batata? Callie fica sabendo da maldição contínua de seu irmão. Pela conversa de todos. Desculpe, Kelly. Não te contei antes? O irmão fez isso porque tinha medo que eu me preocupasse. Você deve me contar se algo assim acontecer novamente. Mas por que você consegue sentir o sabor agora? Ao ouvir isso, Ellie treme toda. Até que Rick diz, hoje está relacionado à sua condição física, então ela relaxa, não importa o que. Eles não me conectariam a uma fada, certo? Mesmo que conectassem, ele não tem como quebrar a maldição. Ainda não posso falar precipitadamente neste momento. Rick segura o prato. Quero mais uma porção. E os dois terminam todas as panquecas de batata. Naquela noite, Ellie volta para o quarto sentindo-se muito cansada. Mas a criada diz, a atmosfera na residência do Duque melhorou muito. Depois que a senhorita Ellie chegou, a residência do Duque parece muito mais acolhedora. E é a primeira vez vendo o Lord Rick e o jovem mestre conversando tão alegremente. É a primeira vez que o Lord Rick mostra um sorriso. De fato, o poder do amor é grande. Ele observa a criada elogiar entusiasticamente o amor, mas não pode contar a ela que este é, na verdade, um casamento por contrato. E ela também é a culpada por tudo. Ela só pode ocasionalmente fazer comida deliciosa para Rick no futuro. Rick se sente muito estranho. Callie não conseguia aprender magia da chuva antes. Não importa o que aconteça agora, mesmo com uma mão machucada, ele consegue. Todas essas mudanças aconteceram depois que Ellie chegou. Do outro lado, Ellie só está pensando no que comer no almoço. Recentemente, a data do casamento foi marcada. Tudo está correndo bem. Há apenas uma coisa que a preocupa, que é a protagonista feminina Daphne do romance. Se a maldição de Rick for quebrada, Callie não se tornará maligno, então, conflito entre a residência do Duque e a família real não surgirá. O que acontecerá com a protagonista feminina Daphne?
O que Ellie não sabe é que Daphne está atualmente com o príncipe, e dentro do corpo de Daphne de 6 anos, vive uma alma de 16 anos. Antes de seu renascimento, ela não conseguiu usar nem magia básica, portanto, ela foi até mesmo suspeita por sua família de sua linhagem. Seu pai apenas culpou os criados, mas não a ensinou nenhuma magia. Em sua vida anterior, quando a fada lançou uma maldição sobre o príncipe, Daphne estava presente por acaso. Ela instantaneamente se tornou um bode expiatório, aprisionada por supostamente proteger o príncipe. No último momento, seu pai a libertou e carregou o fardo sozinho. Mas, no final, Daphne ainda não conseguiu escapar nesta vida. Para viver uma vida tranquila, tentarei não me envolver antes do aniversário do príncipe, mas ela não esperava que a fada aparecesse 10 anos antes. Anteriormente, usando a teletransporte do sótão para o Santuário do Conhecimento, ela aprendeu a magia do escudo espelhado. Inesperadamente, foi útil, refletindo a maldição em Rick. Ela também está intrigada porque a fada apareceria tão cedo. Então, ela tem prestado atenção às notícias recentes. Ela descobriu notícias publicadas pela casa do Duque. Ellie, com cabelo rosa e pupilas rosas, chamou a atenção dela. Enquanto ainda pensava, alguém aparece de repente lá fora. Logo depois, as 3 pessoas ainda comendo receberam a notícia. Daphne foi sequestrada. Ellie reage fortemente a esta notícia, confundindo a todos. Senhorita Ellie, você a conhece, não? Eu não a conheço. Fiquei chocada ao saber do sequestro. Isso é completamente consistente com o enredo do livro. Daphne refletiu a maldição. A elfa a encontrou. Ficou muito zangada e quis sequestrá-la. Mas o plano não deu certo. Ela foi aprisionada em uma prisão subterrânea até a morte. Mas agora a pessoa que sequestrou Daphne não é ela mesma. Ellie não pode deixar de duvidar de sua própria identidade. Será que ela tem apenas o mesmo nome ou aparência semelhante? Ellie poderia ter uma irmã gêmea. Se sim, o único meio de levantar a maldição de Rick teria desaparecido. Então, onde a jovem foi sequestrada, o ajudante os informa que foi no caminho do palácio, de volta à casa do Duque. Depois de ouvir isso, a expressão de Kelly de repente fica fria. Ellie pensa que ele não sabe sobre Daphne. Inesperadamente, a casa do Duque Marion, a qual Daphne pertence, não notificou a casa do Duque. Será porque a magia da família não é adequada para buscas? Mas ouvi dizer que algumas famílias, cuja magia não é boa para buscas, também recebem notificações. A expressão de Rick também fica séria. Irmão, essas 2 famílias estão planejando unir forças. Embora a princesa tenha me amaldiçoado enquanto protegia o príncipe, a casa do Duque e o Duque Marion mantêm um bom relacionamento, mas eles não pediram assistência à casa do Duque. Eles devem estar escondendo algo. Rick imediatamente ordena que as pessoas investiguem discretamente. Quem teria pensado que Ellie se levantaria de repente? Ansiosamente precisamos agir nós mesmos, depois que Ellie propõe que eles ajam sozinhos. Ela continua: este assunto deve de fato ser conduzido em segredo, mas e se a inteligência vazar? Em vez disso, devemos ajudar ativamente a casa do Duque e, assim, compreender a situação. Então vamos para a capital juntos. Então os 3 seguem para a capital. Ellie escolhe deliberadamente roupas combinando de pai e filho. Com Kelly, a criada fica muito preocupada quando ouve que Ellie vai para a capital, mas, pensando que os mais fortes do Império e os futuros mais fortes estão lá, não deveria haver perigo. E a senhorita Ellie também tem uma força de braço incrível. Os 3 chegam à capital e imediatamente começam a coletar informações. Como resultado, Kelly é atraído pela rua comercial daqui. Pensando, ele pode estar visitando a rua comercial da capital pela primeira vez. Ela pode levá-lo às compras mais tarde, mas encontrar Daphne é a prioridade. Isto também é para confirmar se ela é a culpada. A fada original claramente lançou a maldição quando o príncipe tinha 17 anos. Por que lançar a maldição quando Daphne tinha 6 anos após seu renascimento? Essa configuração não foi explicada na obra original. Neste momento, Rick lembra que os cavaleiros reais estão aumentando.
é melhor irmos para a área residencial. Ellie pensa que talvez eles possam obter alguma informação andando mais por aí, mas eles ainda voltam de mãos vazias. Finalmente, eles pararam para descansar em um parque. Rick olha para Ellie ao seu lado. Sua reação quando soube que Daphne foi sequestrada antes foi como se você soubesse de algo. Pensei que vir à capital poderia revelar algo. Callie, ao lado deles, é atraído novamente. Ellie segue seu olhar. É uma barraca de doces. Lembrando que Kelly parece amar limões e doces, vendo o quanto ele quer comer, ela sugere: que tal comprarmos um doce cada um? Quem diria que Rick apareceria de repente? Você não pode simplesmente comer comida vendida na rua. Que tal irmos a uma confeitaria mais tarde? Callie imediatamente passa da alegria à tristeza. Ellie se vira para encarar Rick de forma amigável. O sensato Rick imediatamente muda de tom. Mas se for para aliviar o cansaço, comprar um doce deve ser bom. Comer algo agridoce também pode mudar seu humor. Callie recebe feliz o doce de limão. Sua aparência fofa derrete até o dono da barraca. Neste momento, um par de irmãos também chega à barraca. A irmã compra apenas um doce para o irmão dela. Então Ellie se levanta e compra um para dar à irmã. Parece que vocês estão aqui para passear com a família. Vendo Ellie conversando com o dono da barraca, Rick fica muito insatisfeito. Então ele ouve o dono da barraca dizer: não esperava que a princesa fosse sequestrada. Ellie imediatamente sente que algo está errado. Pessoas comuns não saberiam sobre o sequestro de Daphne. O aviso que eles viram também afirmava que Daphne estava desaparecida. Aqueles que sabem sobre isso devem ter capacidades especiais de inteligência. Rick também se aproxima, vendo a situação. O dono da barraca os reconhece como membros da família do Duque. Vocês estão saindo secretamente para um encontro antes de se casarem. Ellie vê que a identidade deles foi descoberta e vai direto ao ponto. Você sabe sobre o sequestro de Daphne? Na verdade, ouvi de um cliente, enquanto vendia doces em outra praça. Ele disse que a carruagem do Duque Marion vindo da cidade real desapareceu de repente de vista. Onde a carruagem desapareceu, havia uma pessoa de capa parada silenciosamente. E essa pessoa também desapareceu em um instante. No início, todos pensaram que era magia de teletransporte, mas olhando a situação agora, deve ter sido um sequestro. Pela descrição do dono da barraca, a pessoa que sequestrou Daphne se veste exatamente como uma fada para descobrir a verdade sobre o sequestro da protagonista feminina. Ellie e os três pessoalmente vão à capital para investigar. Do dono da barraca, eles aprendem a situação. O trecho da estrada por onde a testemunha passou está sendo expandido com fornecimento de poder mágico. Ellie pensa em algo e confirma com Rick: a estrada para a cidade real será pavimentada com cristais mágicos. Se alguém usar magia perto do fornecimento mágico, os cristais mágicos deixarão vestígios dessa pessoa. E diante do mais forte do Império, rastrear com base em cristais mágicos é moleza. Rick novamente confirma a verdade do que o dono da barraca disse. O dono da barraca treme de medo e jura que tudo o que disse é verdade. Então os três decidem partir novamente. Mas antes de partir, Callie compra outro doce de limão que ele adora. Quem diria que Rick perguntaria de repente: na estrada você estava sorrindo e conversando com o dono da barraca sobre isso mais cedo? Quando ele ouve Ellie dizer que o dono da barraca sugeriu que a família deles visitasse o parque próximo, ele imediatamente abre um sorriso. O grupo rapidamente encontra a pessoa. Fingindo ser misteriosa, o culpado acaba sendo o Marquês de Babilônia, o pai da professora de etiqueta. Vendo seu plano destruído, ele está cheio de ódio desde que Ellie apareceu. Tudo se tornou caótico. Ele também está muito zangada olhando para o Marquês. Ela não esperava que a pessoa orquestrando tudo fosse ele. Mas encontrar Daphne é a prioridade agora. O Marquês inesperadamente revela a localização. Imediatamente aqui está Daphne, presa na cabana escura, sente alguém abrindo a porta. Ao mesmo tempo, Ellie e os outros também chegam à porta da cabana. A fechadura da porta é inútil nas mãos de Ellie. Assim que ela abre a porta violentamente, ela descobre que está completamente vazia por dentro.
A professora de etiqueta chega à cabana. Onde está Daphne? Você deve estar muito assustada, princesa. Não se preocupe, agora eu estou aqui. Ellie e os outros estão muito insatisfeitos. Depois de descobrir que foram enganados, vou perguntar mais uma vez: onde está Daphne? A razão pela qual a princesa não está aqui é porque eu a estou protegendo com segurança. Então ele de repente grita: Ellie, não consigo mais seguir suas ordens, por favor, desista. Não posso mais enganar esses dois, fazer lavagem cerebral no jovem mestre. Abusar dele e sequestrar a princesa, tudo foi feito pela senhorita Ellie. Diante dessa enorme tentativa de bode expiatório, Ellie também fica muito chocada. Você não vai acreditar no que ele está dizendo. Vai. Obviamente, Rick e Kelly jamais poderiam acreditar nisso. Parece que o propósito do plano de sequestro deles era jogar toda a culpa em você. Isso significa que Daphne pode agora suspeitar de mim. Sim, porque as duas famílias deles têm um bom relacionamento. Nesse momento, Kelly segura firmemente a mão de Ellie. Não se preocupe, comigo e com o irmão aqui, não deixaremos que nada aconteça a você. Quando eles entraram na floresta mais cedo, a marquesa estava visivelmente em pânico. Ele deve estar esperando alguém aqui. Ela tem a premonição de que Daphne está nesta floresta. Kelly também se apressa em seguir. Na cabana, a professora de etiqueta também conta a Daphne a história da marquesa. Ela fez lavagem cerebral em Kelly e também em Daphne. A professora de etiqueta está muito confiante de que Daphne acredita nela. Nesse momento, ela já vislumbrava a vitória. Quem diria que a renascida Daphne jamais poderia acreditar nela novamente? Este resultado foi completamente inesperado para a professora de etiqueta. Vendo a situação, Daphne quer aproveitar a oportunidade para escapar, mas é impedida pela professora de etiqueta. Princesa, onde você vai sozinha? Você deve acreditar em mim. Sendo arrastada, Daphne cai em desespero. Sua mente grita desesperadamente para escapar. Finalmente, encontrando o momento certo, ela se liberta com força da mão da professora de etiqueta. Correndo para fora da cabana, já é crepúsculo lá fora. Devo primeiro sair desta floresta. No entanto, ainda mais desesperadoramente, as pessoas da professora de etiqueta estão guardando lá fora. Não se preocupe, estamos todos aqui para salvá-la. Daphne não tem tempo para pensar e corre com todas as suas forças. Mas o fim da estrada é um penhasco. Os gritos das pessoas atrás dela a fazem escorregar. Por que eu me esforço tanto para viver diferente da minha vida anterior? Mas o destino ainda não mudou. No momento crítico, Ellie estende a mão e agarra Daphne. Finalmente te encontrei, graças a Deus não chegamos tarde demais. Assim que Ellie se prepara para usar seu corpo para proteger Daphne, Rick aparece de repente. Você é muito imprudente, poderia se machucar gravemente se não tomasse cuidado. As palavras de repreensão param abruptamente quando ele vê Ellie. Sorri. Não importa, contanto que você esteja bem. A professora de etiqueta entra em pânico ao vê-los. Os ajudantes também querem fugir. Uma voz ameaçadora vem de trás. É melhor que ninguém aqui pense em fugir. Daphne acha estranho porque as pessoas do Duque estão aqui. Encontramos este lugar, seguindo o poder mágico da Marquesa para salvá-la. É uma sorte que você esteja segura. A propósito, ainda não me apresentei. Eu sou Ellie. Daphne olha para a garota sorridente à sua frente e diz fracamente: posso segurar sua mão? Claro. Você pode segurar minha mão até chegarmos a um lugar seguro. Segurando a mão quente de Ellie, Daphne se sente muito tranquila. O desconforto e o medo de ter acabado de fugir desapareceram completamente. É natural que uma criança sinta medo depois de passar por essas coisas. Mas o que devemos fazer com essas pessoas neste momento? O pai de Daphne chega ao local. Ellie ainda está comemorando. Perfeita a escolha certa, então. Ela percebe que o olhar do Duque de repente se torna sinistro. Como ousa tocar em minha filha, sem conhecer seu lugar? Parece que o Duque pensa erroneamente que eles fizeram isso. Daphne rapidamente cobre o rosto do pai. Não, pai. Por que você está atacando-os? Eles não me sequestraram. É completamente o oposto do que o pai pensa. Quem me sequestrou foi o Marquês de Babilônia. Aquelas pessoas queriam culpar a casa do Duque. Esses dois me salvaram de cair do penhasco.
Tudo é um esquema do Marquês de Babilônia? Ellie também está curiosa. Por que o Duque confia tanto no Marquês de Babilônia? Olhando para Rick ao lado dela, que está aguentando, felizmente ele não agiu. Então ela ouve a voz de Kelly, à frente Duque Marion. Você sabe o que suas ações agora significam? Responda-me, Duque Marion. Eu sei que sua filha foi sequestrada, e a situação é urgente, mas suspeitar da família do Duque, sem distinguir o certo do errado, não posso deixar este assunto passar. Vou protestar formalmente este assunto a você. Rick liberta o Marquês de Babilônia e a professora de etiqueta. O Marquês imediatamente explica ao sair. É tudo um mal-entendido. Um mal-entendido, você sequestra a filha do Duque. E instiga conflito entre duas famílias. Isso é um crime grave, a professora de etiqueta chora e implora por misericórdia a Ellie depois de ouvir isso. Mas tendo feito tantas coisas ruins, eles não merecem simpatia neste momento. Daphne se aproxima para agradecê-la. Posso te chamar de irmã Ellie de agora em diante. Quem poderia recusar uma protagonista feminina tão fofa? Me chame do que quiser, quando quiser, Daphne. Daphne não sabe por que Ellie arriscaria o perigo para salvá-la. Ela só se sente mais segura e quer se aproximar. Ao mesmo tempo, ela também agradece a Rick pela ajuda. Lord Rick, tenho algo para lhe dizer. Daphne sussurra no ouvido de Rick. Isso deve ser uma informação muito útil para você. Depois de falar, ela sai correndo alegremente. Ellie quer perguntar, mas Rick permanece calado. Em vez disso, ele instrui: você nunca mais deve agir sozinha no futuro. Fique ao meu lado, em um canto. Ninguém percebe que Kelly vê Daphne passando correndo e mostra uma expressão de desgosto. Que irritante. Naquela noite, Ellie volta para casa para refletir. Tantas coisas aconteceram hoje. Felizmente, Daphne está segura agora. Rick bate na porta do quarto. Sinto muito por incomodá-la de repente. Como está sua condição física agora? Só então, Ellie percebe que Rick estava realmente preocupado com ela. Gostaria de entrar por um momento. O luar está lindo esta noite. Ellie leva Rick à varanda. Que tal? Eu estava certa. Não estava. Mas o que ela não sabe é que Rick não tem ânimo para apreciar o luar. Seus olhos só veem Ellie sorrindo. Neste momento, sim, é realmente muito bonito. Além disso, Ellie, agora que as coisas chegaram a este ponto, precisamos nos casar o mais rápido possível. Por causa do desaparecimento da família do Marquês de Babilônia, aqueles que a seguiram naturalmente desaparecerão também. Dessa forma, os obstáculos que enfrentamos se tornarão menores. O que acontecerá com o Marquês de Babilônia? Pode ser difícil evitar a pena de morte? Ellie inconscientemente toca o cabelo enquanto pensa. Rick imediatamente percebe a ferida na mão de Ellie. Onde você conseguiu essa ferida? Diante do nervosismo de Rick, Ellie apenas diz casualmente: provavelmente me arranhei na floresta. Sinto muito, Ellie. Você veio para a casa do Duque por minha causa, e ainda assim, continua encontrando situações perigosas. Eu deveria ter protegido você adequadamente. Ellie estende a mão e faz Rick sorrir. A expressão sorridente combina mais com você. Você não precisa se desculpar. Esta é toda a minha própria decisão. Eu também fui quem sugeriu salvar Daphne. Você apenas concordou com minha opinião. Então nunca me peça desculpas. Apenas coisas boas nos esperam no futuro. Obrigada, Ellie. Você realmente é uma boa pessoa. Ao ouvir isso, Ellie não consegue evitar apertar a mão. Sinto muito, Rick. Talvez eu não seja a boa pessoa que você imagina. Mas eu só preciso levantar a maldição. Do outro lado, a rainha já os tem em sua mira. Ellie, que nome nojento. Neste momento, o incidente do sequestro chegou ao fim e a família do Marquês de Babilônia recebeu a devida punição. Após o declínio de suas famílias, a casa do Duque começa a se preparar para o casamento. A atitude dos criados em relação a ele também mudou muito. Eles até discutem ativamente os assuntos do casamento. Mais importante, todos não ignoram mais Kelly. Todos os dias agora passam muito pacificamente, sem mais nada para fazer. Vamos fazer algo delicioso para os dois. Os olhos de Kelly se iluminam quando ele vê os novos lanches. Ellie fez. Ellie, você não precisa se forçar por causa de Callie. Está tudo bem. Estou apenas fazendo o que quero fazer.
Ver Kelly comer tão feliz me deixa feliz também. E agora também sei do que você gosta. Posso dizer pela sua expressão que você também gosta. Rick não esperava que ele conhece há tão pouco tempo, já conseguia detectar as suas preferências. Depois das poucas vezes que se sentaram juntos, Callie pergunta carinhosamente sobre o vestido de noiva. O progresso da produção, mas pensando que tem de ir para a aula em breve, ele faz beicinho novamente. O tempo passa tão depressa quando estou com a Ellie, então vem ficar comigo depois da aula. Vou fazer mais lanches deliciosos para vocês. 2. Embora Kelly ainda seja muito maduro agora, ele aprendeu a agir de forma mimada. Depois que Kelly sai, os dois também têm de sair para experimentar vestidos de noiva. Ellie sente-se muito irreal. Ela vai mesmo casar com um homem bonito à sua frente. Como te sentes ultimamente? Tens te sentido melancólica? A pergunta repentina de Rick confunde Ellie. O alfaiate disse antes que, quando o casamento se aproxima, algumas noivas sentem melancolia. E quanto mais jovem a noiva, mais forte a melancolia. É como ter um casamento único na vida, realizado descuidadamente, ou estar insatisfeita com a aparência do noivo. Ao ouvir isto, Ellie fica ainda mais confusa. Será que Rick está preocupado que ela esteja insatisfeita com ele, com o seu físico e aparência? Claro que não. Com que estás preocupada? És tão bonito na sua urgência. Ellie deixa escapar os seus verdadeiros pensamentos. O rosto de Rick fica visivelmente vermelho. Obrigado, Ellie. Na verdade, tenho mais uma coisa para te perguntar. Ellie interrompe Rick nervosamente. Acabei de me lembrar que tenho algo para falar com Ollie. Ela já não consegue olhar o Rick nos olhos. Observando Ellie escapar rapidamente, ele lembra-se do que Daphne disse. A irmã Ellie disse que o seu tipo ideal é alguém que sorri lindamente. Ele tem estado muito preocupado com isto, desde que ouviu isso da última vez. Ellie também reza que a sua expressão sorridente lhe assenta melhor. Será que ela quer dizer que o meu sorriso é bonito? Pensando nisto, ele de repente percebe algo. Isto assusta o assistente por perto, porque ele tem agido de forma tão estranha ultimamente. Chegando ao salão, a senhora Angela já estava à espera. A preocupação do Lord Rick é desnecessária. É tão bonito, como é que a noiva poderia sentir melancolia? Rick sabe que a senhora ouviu a conversa anterior deles, e Shirley pede-lhe para não contar a ninguém. A senhora Angela sempre ouviu rumores que Rick estava a usar uma rapariga comum, mas agora parece que ele é apenas um noivo fofo. Neste dia, os dois vêm à loja de roupas para experimentar vestidos de noiva, porque a proprietária da loja de roupas, senhora Angela, insiste que o vestido de noiva da noiva só pode ser visto na cena do casamento. Então Ellie termina cedo e espera. O nosso próximo compromisso é depois de Lord Rick terminar de experimentar. Vocês dois podem confirmar a decoração do novo quarto. Ellie engasga-se de repente com água, quase esquecendo que o novo quarto é partilhado com o Rick. Embora seja um casamento falso, todos pensam que é real, então eles devem dormir num quarto. Quem diria que Rick sairia a correr, sem sequer ter tempo de se vestir corretamente? Quando ouve a comoção, estás bem, Ellie? A empregada explica que Ellie apenas se engasgou com água. Lord Rick, por favor, vá experimentar as roupas rapidamente. Então vocês dois podem ir confirmar o novo quarto. Ao ouvir isto, ambos coram simultaneamente. A senhora Angela fica ainda mais fofoqueira. Vocês dois têm uma agenda ocupada, bem diferente dos rumores. Vocês formam um casal muito fofo. A prova de roupas termina aqui. Parabéns pelo seu novo casamento. Na verdade, estou curiosa sobre mais uma coisa. Posso perguntar o que a senhorita Ellie gosta no Lord Rick? Ellie não esperava que a senhora perguntasse isso. Ela gagueja. Rick é gentil e bonito. E quanto ao Lord Rick, acho que Ellie pensa nos outros antes de si mesma. Mais do que qualquer outra pessoa, ser generosa com os outros vem em primeiro lugar. Isso me faz pensar que ela é linda. Observando-a assim gradualmente, me apaixonei. Ellie pensa que Rick está apenas atuando quando ele diz essas coisas. Mas é bastante embaraçoso. À noite, Rick retorna ao seu escritório e seu assistente pergunta curiosamente como estava o novo quarto. Parece que meus esforços valeram a pena.
Além disso, senhor, em relação à sua ordem anterior, tenho algo a dizer sobre a investigação da senhorita Ellie. Não obtivemos informações perto da cabana. Mesmo após expandir a investigação, não há notícias. Se ela fosse uma humana comum, teríamos conhecido suas verdadeiras origens há muito tempo. O assistente parece estar especulando sobre algo, mas Rick o interrompe. Ellie, o que exatamente você está escondendo do outro lado? Ellie está vagando entediada pela mansão. De repente, ela ouve a voz de Kelly no corredor. Ela descobre que a porta do quarto dele ainda está aberta. Apenas Kelly está sozinho olhando para algo. Aquele manual é o favorito dele, e ela não sabe o que ele escreve nele. Todos os dias ela ouve seus resmungos. Eu realmente não posso confiar nela. Preciso investigar Ellie eu mesmo. Coração de Ellie de repente começa a acelerar. Por que Callie quer me investigar? Será que ele sabe que sou uma fada? Pensando nisso, Ellie fica ainda mais curiosa. Assim que Kelly sai do quarto, neste momento Ellie sabe que olhar as coisas dos outros é errado, mas a situação é urgente, e ela não tem escolha. Abrindo, ela descobre que o conteúdo é completamente inesperado. Impedi com sucesso que Ellie perdesse peso, mas não posso ficar aliviado ainda. Não faltam muitos dias para o casamento, ela pode tentar perder peso novamente. Eu absolutamente não posso deixar Ellie desaparecer deste mundo. Por nenhum momento desta vez, vou tentar Ellie com sobremesas. Não sei qual sobremesa específica ela gosta, só então Ellie se lembra que, recentemente, ela realmente queria ajustar seu peso, mas Rick e Kelly se opuseram veementemente e trouxeram ainda mais comida deliciosa, mas Kelly é realmente muito fofo. Inconscientemente, há tantas memórias para recordar. Nas entradas recentes do diário de Kelly, ele também escreveu: mesmo que a maldição do irmão seja levantada, não quero que Ellie saia da casa do Duque. Assim, todos guardam suas próprias preocupações à medida que o casamento se aproxima. Ellie e Rick finalmente se casarão. No dia do casamento, Daphne também chega cedo. O Duque originalmente só queria enviar um presente, sem comparecer pessoalmente, porque, após o incidente do sequestro, alguns eventos passados também foram expostos ao público. Todos acreditam que, depois que Daphne refletiu a maldição em Rick, a casa do Duque ainda ajudou a família do Duque a encontrar sua filha. A fermentação da opinião pública se espalha na capital e eles pagaram muito dinheiro de indenização, mas Daphne insiste em comparecer e ele não tem como influenciá-la neste momento. Daphne, que corria à frente, para de repente, ela se lembra do que Callie disse naquele dia. Que descarada! É por sua causa que meu irmão foi amaldiçoado. Você, seu pai e a família real. Porque o príncipe não morreu. Vocês estão todos felizes, mas meu irmão pode morrer em breve. Felizmente, Ellie apareceu. Eles podem entrar no santuário do conhecimento quando se casarem. Mas como você pode fingir ser próxima de Ellie? Nós lhe daremos um convite. Isso é apenas porque muitas pessoas estão observando. Então, mesmo que você o receba, não crie expectativas. Daphne não acredita no que Kelly disse. Ela vai se desculpar devidamente e espera que a irmã Ellie não a deteste. Do outro lado, Ellie já vestiu seu vestido de noiva, mas o vestido ricamente decorado dificulta a caminhada. Por isso, o assistente pede especificamente a Kelly: jovem mestre, por favor, lance magia de gravidade no vestido da senhorita Ellie. Callie imediatamente concorda com a cabeça. De fato, o vestido com magia não está pesado de forma alguma. Embora usar magia de gravidade dessa forma não seja muito certo. É tão conveniente. Fico feliz em poder ajudar você, Ellie. Se o irmão lhe der problemas no futuro, eu o ajudarei a discipliná-lo. Então vamos viver juntos na cidade do Duque por muito, muito tempo. Ellie não esperava que Kelly dissesse isso de repente. Há tantas pessoas observando, ela só pode concordar em viver na cidade do Duque. No salão de casamento, os convidados já esperam. Convidados estão todos conversando. Eles não esperavam que eles realmente se casassem, embora muitas jovens quisessem se aproximar dele, mas, ao ouvir que a maldição seria transferida para pessoas próximas, todas se afastaram. Essa plebeia não parece ter medo da maldição. Em meio às discussões de todos,
Ellie entra no local de mãos dadas com Kelly. Todos ficam atônitos por um momento. Ellie, vestida parece uma elfa. Finalmente estamos casados agora. As coisas finalmente estão se desenvolvendo em uma boa direção. Após o casamento, iremos imediatamente ao Santuário do Conhecimento. Lá também deve haver memórias perdidas. Também podemos levantar a maldição de Rick. Então poderemos viver felizes com Callie novamente. Embora não possa estar com vocês dois, o tempo passado na residência do Duque já foi muito feliz. Rick também percebe que a expressão de Ellie não está muito certa. Após a cerimônia, ele pergunta: sua expressão tem estado estranha desde antes. Talvez seja porque o vestido de noiva é muito longo. É difícil controlar as expressões. Vamos rapidamente levantar a maldição e comer comida deliciosa. Nesse momento, um convidado indesejado chega e a multidão barulhenta imediatamente fica em silêncio. O visitante é o atendente exclusivo da rainha. E Ellie percebeu claramente o problema, sinceramente parabenizando seu casamento. Sua Majestade a Rainha, tem uma mensagem para vocês dois. Vestígios de criminosos foram descobertos no Santuário do Conhecimento. Então nossa família real decidiu fechar temporariamente o Sagrado Santuário do Conhecimento. O salão de casamento explode em uma intensa discussão. Todos sabem o que este casamento significa. Somente entrando no Sagrado Santuário do Conhecimento, Rick poderá levantar sua maldição. A rainha, ao anunciar isso neste momento, claramente não quer que Rick levante sua maldição. Isso é simplesmente ridículo. Ele quer discutir, mas tropeça no vestido. Neste momento, Rick não pensa na própria vida, mas que o acidente do casamento desapontará a Ellie. Após a breve comoção, a acompanhante já havia desaparecido. O assistente está indignado. Deveríamos tê-la prendido imediatamente. Vamos voltar primeiro para o lado de Ellie. Embora seu comportamento pareça calmo, sua expressão não consegue esconder a tristeza. Mesmo depois de se casar, ela ainda está perturbada. Como devo confortá-la? Afinal, ao entrar no quarto, ele vê Ellie sendo cercada. Os dois pequenos se revezam como em um revezamento. Os criados ficam de prontidão para ajudar a qualquer momento. Ellie se sente muito desconfortável. Assim que Rick aparece, ela mal pode esperar para chamá-lo. Só depois de sair ela se sente viva novamente. Todos se importam demais comigo. Embora seja desajeitado, estou muito feliz. A compreensiva Ellie acalma Rick um pouco. Ela é tão gentil. Não nos deixará no segundo seguinte. Ellie coloca uma coroa de flores nele. Combina muito com você. Sinto que você está de mau humor. Finalmente encontrando uma maneira de quebrar a maldição. Então isso acontece. Você deve se sentir muito desconfortável por dentro. No entanto, você ainda se importa com meus sentimentos? Na verdade, Rick não pensou nessas coisas de forma alguma. Sua mente está cheia de pensamentos de que Ellie pode partir. A casa do Duque pode desaparecer do seu lado. Por que pensar nessas coisas deixa meu coração inexplicavelmente irritado? Tenho outra história sobre a coroa de louros. Ouvi dizer que em um país distante, os vencedores da maratona recebem coroas de louros. Também dizem a outra pessoa para não se preocupar, porque você está apenas correndo uma longa maratona agora. Você definitivamente conseguirá usar a coroa de louros. O coração de Rick começou a acelerar depois de ouvir as palavras de Ellie. Ele havia planejado originalmente vir confortá-la, mas agora ele se viu sendo curado. Obrigado. Na verdade, vim aqui para te consolar. Sinto muito por acidentalmente ter te envolvido em uma situação tão grande, e não se diz que os casamentos são feitos para a noiva. Não pense assim. Estou muito feliz. Quando mais eu teria um casamento tão magnífico, mais você terá outros homens no futuro. Antes que ele pudesse terminar de falar, Ellie o interrompeu. Não tenho outros homens. O rosto de Rick, que acabara de se acalmar, ficou novamente vermelho. Depois, os dois discutiram assuntos relacionados ao Santuário do Conhecimento. Rick entendeu que na verdade não havia nenhum suposto criminoso. Tudo era meramente uma desculpa usada pela família real, porque eles não queriam que ele fosse lá. O Santuário do Conhecimento contém rumores familiares triviais e história esquecida. Aquele lugar costumava ser o covil do dragão.
o primeiro imperador fez amizade com ele, e mais tarde conseguiu emprestar o conhecimento do dragão. No romance, Daphne também fez amizade com o dragão. A razão pela qual a rainha fez isso foi para manter todas as famílias longe da casa do Grão-Duque. Ellie ficou muito zangada depois de ouvir isso. Por que sempre há vilões saindo para interferir? Quem sabe por quanto tempo? O Santuário do Conhecimento permanecerá proibido. O que todos não sabiam era que havia mais de um caminho para o Santuário do Conhecimento. Santuário do Conhecimento. Havia uma entrada no sótão da casa do Duque, mas este era um segredo que apenas Daphne sabia. Se revelado, a família do Duque poderia enfrentar perigo se ao menos eu pudesse me lembrar de mais da trama original da história.